Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e vamos começar a primeira coisa. Vocês estão sendo gravados, então esse é um bom deixa esse aviso. E bom, vamos começar nosso webinar do CEDIT, Centro de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica da UERJ, de Resende. E o nosso convidado especial hoje é o Ilan. Eu vou apresentar o Ilan e depois vou passar a palavra para ele, né? Para ele começar essa discussão muito interessante sobre inovação, porque a gente escuta essa inovação o tempo todo, mas agora ele trouxe um aspecto muito interessante: inovação estratégica e também estratégia de inovação. Nunca tinha pensado que se eu trocasse duas palavras, a gente vai ter dois conceitos tão diferentes. O Ilan Chamowitz, ele realizou o estágio pós-doutorado dele na gestão da informação e do conhecimento na Allianz Manchester Business, na Inglaterra, Business School. Ele é bacharel em administração pela UFRJ, especialista em TIC, pela Fundação Getúlio Vargas, analista de sistemas pela PUC, mestre em informática pela UFRJ e doutor em engenharia de produção pelo COP da UFRJ. Credenciado em consultorias pelo SEBRAE desde 2007, é avaliador em projetos de inovação, atua como mentor acadêmico a estudantes e como professor na FGV, Fundação Getúlio Vargas, e na INAP. Também ele é um colaborador da FAT, né, Faculdade de Tecnologia da UERJ em Resende, e um membro da Rede Conexão Inovação Pública e da Rede InovaGov. E, finalmente, at least but not at last né, finally, ele é um servidor do Ministério da Saúde, atua há mais de 30 anos em soluções de TI. Então, a gente tem um gigante na área de inovação e um pensador nessa linha, com anos de experiência nesse ramo. Ele gentilmente aceitou o nosso convite para participar do nosso evento, nosso webinar de hoje. Então, Ilan, eu gostaria de passar a palavra para você e vamos começar. Muito obrigado, agradecer primeiro, né, ao professor Vahid, ao professor Sabadini, a quem também participa e assiste também. Espero que aproveitem bastante. E o objetivo importante seria perceber que o que eu estou trazendo aqui não é simplesmente para absorver só nesse sentido do conteúdo, né? E sim, a ideia seria que a gente saísse daqui transformado, que a gente conseguisse perceber oportunidades de mudanças, influência de mudanças para as pessoas que estão no nosso entorno, nas organizações com as quais a gente trabalha. Então, eu vou trazer alguns conceitos, algumas ideias que eu vou trazer também. Vocês vão fazer alguma relação com o que vocês já viram. Muita gente já trabalha com inovação já também há bastante tempo e consegue, então, fazer essa percepção. Mas a ideia é justamente que a gente passe a executar isso, pensar de uma maneira diferente, mudar o modelo mental. Então, inicialmente, o conceito de inovação estratégica, né? Então, muitas vezes a gente pensa, alguns autores, eles pensam a inovação estratégica como uma estrutura de desenvolvimento de negócio, porque essa ideia da estratégia é nas organizações. Você trabalha numa organização pública, numa organização privada, ou mesmo, né, em alguma organização não governamental, e você pensa, então, como que existe como que a inovação, algo novo, pode facilitar o negócio, tá? Então, ele vai criar um impacto. Essa inovação, ela tem que criar um impacto. Então, também aqui, a ideia é que seja implementada e seja percebida pelas pessoas. Então, a inovação não é somente criação. A inovação, ela é criação, ela gera valor. O valor é um termo
termo muito utilizado. Esse valor não basta só gerar valor para você, tem que gerar para outras pessoas, e elas também precisam perceber esse valor e se apropriar desse valor. Então, aí vem o conceito da inovação. E a inovação estratégica, ela leva em consideração a estratégia das organizações. Então, aqui a gente percebe uma outra forma de ver. A primeira foi em um formato de estrutura, e agora a gente vem em forma de processo, de algo que ocorre. Então, o processo seria, então, a inovação estratégica seria o processo de uma organização reinventar ou redesenhar a sua estratégia corporativa. Então, não adianta você pensar em inovação estratégica se você não conhece a estratégia da sua empresa. Estratégia, quando eu digo, é missão, visão de longo prazo, os valores, os objetivos estratégicos. Então, esses são os primeiros termos que a gente pensa, que a gente olha quando pensa na estratégia da organização. O objetivo, então, acaba sendo, como consequência também, a gente acaba obtendo, a organização acaba obtendo vantagem competitiva. Então, é uma área muito importante para as organizações, e quem não pensa na inovação estratégica corre risco altíssimo de perder competitividade, tá? Não sei se vocês viram, a cada slide eu tenho aqui as referências, então vocês sempre podem consultar de onde eu estou tirando essas ideias, tá? O conceito, então, de inovação estratégica muitas vezes pode ser confundido com estratégia da inovação. Então, a gente tem a inovação, e quando a inovação ela é aplicada à estratégia da empresa, a gente tem a inovação estratégica. Então, quando você tem a estratégia na inovação, você vai pensar, então, na jornada do inovador, na jornada de inovação. Então, seria um roteiro no qual vocês têm alguns tópicos, geralmente eles se repetem, mas de alguma forma diferente a cada inovação, porque você tem vários tipos de inovação. Muitos ainda não sabem. Geralmente a inovação estava muito associada com um produto ou serviço, depois produto, processos e modelos de negócio. Então, uma boa referência seria, então, procurar o Manual de Oslo. Ele é de 2018, e o Manual de 2018, o Manual de Oslo, ele foi, na semana passada, se não me engano, foi traduzido para o português. Ele estava em inglês, foi traduzido para o português, então vale a pena pesquisar o Manual de Oslo, tá? Então, o Manual de Oslo, ele coloca, então, vários tipos de inovação, depois vocês podem pesquisar. E aí, então, essa inovação, ela pode revolucionar ou não, ela pode ser incremental, ela pode ser disruptiva, então ela pode ser local, ela pode ser global, são vários tipos de inovação. Cada uma tem o seu valor, tá? O fato de você ter uma inovação incremental, muitas vezes, não faz com que ela perca valor, tá? E aí a gente vem assim, poxa, mas tudo bem, se eu quiser trabalhar inovação, que inovação pode me trazer, ou pode trazer de bom para a organização? Se na minha organização, por exemplo, eu quiser criar um laboratório de inovação, como que eu posso trazer essa inovação estratégica, né, para dentro da empresa? Quais são os objetivos que a gente pode colocar? Então, você pode fazer alguma inovação em estratégia corporativa em vários tipos de objetivos. Você pode escolher um ou ter mais de um. Aqui eu coloco alguns. Então, pode ser em serviços e produtos que podem ser reinventados. Você pode mudar o mercado, você pode mudar o modelo de negócio. O que é um modelo de negócio? A maneira que o valor, lembra do valor? Que o valor ele é construído, desenvolvido e é entregue ao consumidor, ao cliente. Então, você tem ali o teu modelo de negócio, mostra isso.
Você pode também trabalhar os processos de negócio, você pode expandir sua base de clientes. Então, existem alguns objetivos estratégicos de empresa que incluem a expansão da base de clientes por meio de uma inovação de um equipamento, por meio de a contratação de pessoal. Você tem várias formas de você atuar. Então, você também pode posicionar a marca, reposicionar a marca com uma inovação. Isso pode atuar de forma estratégica e tornar a cadeia de suprimentos e a cadeia de valor mais eficientes também, tá? Como é que você executa o processo de inovação? Bom, então aqui a gente viu planejamento, viu os objetivos, e eu queria dar uma pausa de repente para ver se alguém tem alguma pergunta, se alguém dá um refresh aí, se o professor Varrite também tem alguma consideração, como que a gente está? Bom, por enquanto estou aprendendo, né? Ainda não cheguei no ponto de absorver, no sentido... Porque esse realmente para mim é bem novo, eu estou gostando bastante. Acho que com esse exemplo vai ficar mais legal. Eu gostei dessa bicicleta com motor, né? Pois é, eu não sei vocês, eu moro no Rio e eu utilizo muito. Eu gosto de inovação e exploro a inovação sempre que ela me traz benefícios. A inovação, ela veio para resolver problemas, para melhorar a forma como a gente executa trabalhos. Tanto que existe um termo chamado jobs to be done, são trabalhos a serem feitos. Se antigamente eu precisava ter o trabalho de ligar para uma pizzaria, pedir a pizza, pagar, passar o número do cartão e levar um tempo, e atualmente eu consigo fazer isso pelo aplicativo e ainda consigo ver se a pizza está a caminho ou não, que no telefone eu não conseguia. Eles falavam, 10 minutos, sei lá se é 10 minutos, pode chegar antes, como é que vai saber, né? E então, a inovação ela vem para resolver problemas, para melhorar a qualidade de vida. E aqui no Rio, eu percebi que alguém descobriu que era importante para os entregadores de comida, os entregadores em geral, ter uma facilidade de mobilidade. Então, o governo ele atuou junto com uma bicicleta do Itaú para alugar pelo aplicativo. As pessoas alugam pelo aplicativo, entra lá no aplicativo e consegue acessar a bicicleta e ir de um lugar a outro. Vários entregadores resolveram o problema de não precisar comprar, fazer manutenção de bicicleta, ficar com medo de perder a bicicleta, alguma coisa assim. Passou a pegar essa bicicleta alugada por meio de aplicativo. Só que um entregador que usava essa bicicleta, ele fazia uma certa quantidade de entregas e poderia ser utilizado. Pensando agora em gestão da produção, engenharia de produção, como é que a gente pode otimizar o entregador, ele poder fazer mais entregas? Uma das formas é justamente ele conseguir uma bicicleta que facilite ele pedalar, sair de um lugar a outro mais rapidamente. Mas se tiver um motor, então alguém descobriu que poderia usar a bicicleta elétrica, mas a bicicleta elétrica é muito cara. Então, e para comprar uma bicicleta motorizada também estava uma motocicleta, né, ou essas Vespas, né, era mais caro. Então alguém descobriu que pode pegar um motor de 80 cilindradas, 100 cilindradas, um motor desse que está aí na figura, e colocar na bicicleta e bota ali, se não me engano, gasolina, e a bicicleta, eu já andei pesquisando, claro, porque eu sou curioso, toda pessoa que trabalha com inovação é curiosa. Então eu já perguntei ali, a bicicleta sai por R$ 1.500 se ela estiver pronta, mas se você tiver bicicleta e fizer a adaptação, sai mais barato. Ainda não descobri a segunda parte, né, quanto que ficaria se você já tiver a bicicleta, mas isso facilitou muito para os entregadores, resolveu essa ideia do jobs to be done, os trabalhos a serem feitos pelo entregador. E aí eu percebi que cada vez mais as entregas aqui são feitas mais rápidas, a comida chega quente, isso é bom também,
e mais rapidamente por conta dessa inovação. Então, é uma inovação que, além de melhorar para o entregador, também melhora para o restaurante, também melhora para a startup, para a empresa que trabalha com entrega de comida, ou mesmo a empresa, o restaurante também. Então, como é que a gente faz essas mudanças pensando na estratégia da empresa? É importante pensar nesses termos que estão aí, nesses termos que eu destaquei. Primeiro, não dá para você liderar a inovação por conta da resistência. Muita gente tem resistência à inovação. O pessoal faz sempre a mesma coisa, ela não, é difícil você convencê-la. Mas se você aos poucos implementar um curso ou começar a fazer sensibilização ou apontar para as pessoas começarem a perceber as inovações, como aconteceu comigo com esse motor da bicicleta, você começa a exercitar isso. Puxa, como isso poderia ser realizado de uma maneira mais adequada, mais otimizada? Então você começa a pensar sempre em soluções. E aí, não em uma solução, mas em várias soluções. E aí você tem a possibilidade de colaboração. Muitas vezes você descobre essa solução, alguém deve ter descoberto essa solução e conversou com alguém que entende de bicicleta, que entende de motor, instalação de motor para bicicleta, e começa então a fazer criar essas soluções. Até o momento que talvez chegue uma empresa e fale, opa, agora eu quero pegar e fazer uma parceria com vocês, e a empresa pode gerar e multiplicar a produção desse tipo de bicicleta. Bom, algumas questões, né? Bicicleta elétrica, ela tem energia limpa, essa energia ela não, né, com gasolina, então tem algumas questões ainda para serem trabalhadas. Mas é importante, então, ter essa condição, essa cultura de inovação. Os líderes precisam trabalhar o ambiente. E isso, muitas vezes, não ocorre. Ou seja, o líder tem um discurso, eu sou experimentador, conversei com alguns colegas da Rede Conexão Inovação Pública, e no serviço público, no setor público, muitas vezes a gente acaba encontrando líderes fantásticos e líderes que são mais conservadores. Eles têm aversão ao risco, então eles acabam discursando, não, a gente precisa inovar, mas na hora que a pessoa chega, e às vezes empresa privada também, a pessoa chega com uma inovação e aí ele já fica meio assim preocupado. Peguei já empresas assim, consultoria, em que durante a consultoria o dono da empresa é um senhor, ele é muito conservador, e o estagiário me pedindo para mostrar para ele que valeria a pena passar a utilizar um aplicativo, se não me engano era o Trello, alguma coisa assim. E aí, no final das contas, a gente explica como funciona, pede para testar, e junto com a palavra valor que eu falei agora há pouco, tem também a palavra experimentação. É muito importante o líder ser experimentador, o líder ter essa... E as pessoas, em geral, também experimentarem, conhecerem e testarem. Então é bem interessante essa abordagem, tá? A inovação estratégica, ela precisa de uma abordagem sistemática, ou seja, trabalhando com um método de forma sistemática ali, e precisa ter objetivos claros para você executar a inovação e ter mais possibilidade de sucesso. É importante, então, criar os objetivos, ter a alocação, dentro do planejamento, a alocação de recursos humanos, recursos financeiros, recursos tecnológicos, recursos físicos, o monitoramento e o ajuste contínuos, escutar o tempo todo. Se a gente olhar, por exemplo, a estratégia de transformação digital do governo, vocês vão ver que existem 10 passos da trilha de transformação digital, e se não me engano, acho que o passo 8, um dos passos está lá, escutar sempre o usuário, mesmo porque quando você está buscando ou propondo uma inovação, pode ser que o usuário perceba algum outro tipo de necessidade, tá? Então é importante a gente pensar nisso e
e obter esse feedback. Aqui, né, embaixo, uma execução bem sucedida geralmente envolve aproveitamento de análise de dados e dos insights de clientes para embasar a tomada de decisão. Os insights de clientes, falei da escuta ativa, de você escutar, e análise de dados, que cada vez mais está presente dentro dos sistemas. A gente já consegue rapidamente fazer uma ata de reunião, quando a reunião é gravada e transcrita. Então, usando inteligência artificial. Então, a gente tem que experimentar. Se você puder, não tiver nenhum problema com a LGPD numa reunião, você utilize algum tipo de coletor aí de informação para você poder trabalhar essa informação e continuar experimentando, porque essa experimentação faz parte dessa mudança que eu estou propondo, que as pessoas elas comecem a pensar de maneira diferente. E aí, alguns exemplos, né? Vamos pensar aqui em alguns exemplos. Eu trouxe um exemplo antigo. Por que eu trouxe antigo? Porque se vocês olharem agora exemplos, provavelmente vocês vão pensar em algum exemplo de inovação que acabou ajudando, de alguma forma, a estratégia de uma empresa. E esse exemplo aqui, então, da empresa IKEA. IKEA, ela ela vende móveis, e esses móveis, ela descobriu que ela poderia fazer os móveis dobráveis e colocá-los em um pacote ali, numa embalagem plana, compacta, empilhável, e aí ocupa menos espaço, é fácil de trazer, mas não é só embalar, porque ela poderia embalar de uma forma toda desmontada. E cada vez mais existe um público, um cliente, né, que acaba percebendo que valor nessa possibilidade de, ao invés de trazer um caminhão para colocar o seu móvel, vem com um carro comum, coloca no banco de trás do carro, chega em casa e monta. No início, muitas vezes, algumas empresas no início era muito difícil montar, mas eles fizeram estudos e cada vez mais você compra móveis que você consegue montar. Eu nunca fui muito bom em montar, não, mas do jeito que foi feito, cada vez mais você tem ali, por exemplo, você tem 2 barras, são 4 barras, eles já fazem o tamanho da barra para fazer o encaixe adequado. Então não tem esse problema de você trocar as barras. Uma barra é menor, a outra é maior, uma barra é mais fina, a outra é um pouco mais larga, e você acaba encaixando a barra certa, sendo induzido a encaixar a barra certa. Então, essa mudança que começou em 1944 faz sucesso até hoje e acaba, né, com os problemas. Outro exemplo aqui, também um pouco mais recente, mas também ainda antigo, foi o exemplo do Nintendo, o joystick, que antigamente ele era como se fosse uma plataforma, e acabou ficando como um controle remoto, e as pessoas acabavam jogando, como vocês viram aqui no vídeo, né? A pessoa acaba jogando na televisão e como se estivesse com uma raquete de tênis ali, faz o mesmo movimento. Isso em 2006, tá? Hoje a gente já tem óculos de realidade virtual, ou até mesmo alguns dispositivos com realidade aumentada. Ainda não está assim disponível, mas acredito que cada vez mais vai ficar próximo das pessoas. Então, estejam atentos a isso, né? E reparem, não é só o joystick, não é só a possibilidade da pessoa mexer com a mão e a raquete lá, né, virtualmente, ela estar mexendo. Reparem a conexão com o webinar passado, né? Quando você mexe com a mão, lá na tela a raquete está mexendo também, e aí vem os gêmeos digitais que foram falados depois, vocês podem ver no webinar passado do CEDIT. Então, não é só a tecnologia que muda, é a forma de utilizar a tecnologia que muda.
Se antes você tinha essa tecnologia direcionando, ou sendo direcionada para o público jovem, depois talvez o público com mais idade esteja interessado para fazer exercícios físicos. Então eles perceberam isso também, então incluíram, como está aqui, né, mulheres, adultos e idosos com o lançamento do Wii. E aí ele uma situação bem tranquila. Agora, se vocês quiserem, vocês podem pensar aí, desde celular, vocês começam a perceber quanta inovação ocorreu, como é interessante você pensar na quantidade de inovação que ocorreu. É claro, quem faz inovação, quem tem experiência com inovação, provavelmente já passou por alguma frustração, porque no início a gente espera que a inovação, que a gente já entende que vai resolver problemas de pessoas, ela vai ser muito fácil de ser implementada, o pessoal vai gostar, mas acabam aparecendo alguns obstáculos, alguns desafios a serem superados, que muitas vezes não são resolvidos da noite para o dia. Então, não raramente, quer dizer, muitas vezes, com bastante frequência, a gente vai encontrar inovações que elas começam a ser implementadas e elas acabam sendo implementadas em 5 anos, 3 anos. Eu passei por algumas experiências e levou 5 anos para eu conseguir. Então, o importante é você ter isso em mente, que você tem que ter essa persistência. Por que ela não foi implementada no primeiro ano? Talvez porque eu não fiz as parcerias necessárias, talvez porque eu não consegui um apoio de cima, um apoio gerencial, um apoio da alta gestão, talvez porque aquele momento de mercado das pessoas ali não fosse o melhor momento, as pessoas não estivessem prestando atenção, de repente acontece alguma coisa e aí chama a atenção das pessoas e isso acontece de forma mais rápida. Agora, ideias, né, importantes. A liderança tem que ser uma liderança forte, alguém que vai encontrar resistência e vai conseguir influenciar pessoas, conseguir superar esses desafios. A resistência à mudança e a aversão ao risco é um outro desafio. É importante que as pessoas tenham as táticas para vencer as resistências. Existem várias táticas e Robbins, né, é um dos autores que coloca essas táticas, e uma das táticas é você dar mais informação, dar educação e a pessoa poder superar essas resistências. Outras é você trazer a pessoa para atuar como participador, como participante, né, em participação. Então, outra resistência também, outra dificuldade são os recursos limitados. Então, você muitas vezes precisa de parcerias, a maioria. Manter o equilíbrio entre a busca por melhorias incrementais versus as inovações mais radicais. E, às vezes, os recursos eles são limitados e você acaba conseguindo realizar melhorias incrementais. Já aconteceu comigo. A ideia era trabalhar uma inovação disruptiva, a gente começou incremental. Depois que incremental deu certo, a inovação incremental deu certo, chamou a atenção, as pessoas viram e acabaram oferecendo mais recursos que permitiram fazer algo mais amplo, tá? A complexidade de alinhar as iniciativas com os objetivos estratégicos. É preciso que os objetivos estratégicos estejam claros e que as pessoas conheçam os objetivos das organizações para que a inovação esteja alinhada com aquilo. Então, muitas vezes, em projetos de inovação que a gente faz, analisa em concursos, a pessoa não analisou, não fez essa conexão. Então, a probabilidade de ser uma inovação estratégica, ela se distancia, a inovação ela passa a ser ali incremental, local, e mesmo assim as pessoas não estão percebendo o ganho potencial que essa inovação vai trazer, tá? Então isso também acontece. Tudo bem até aí, professor?
Eu tenho algumas perguntas. Não sei, muito bom. Não sei se outras pessoas têm, mas eu vou começar. Que bom. Aí, pessoas, vocês ficam à vontade, porque a ideia não é ser uma palestra formal, né? Mas a ideia é ter um webinar mais dinâmico. Então, se sente à vontade de abrir o microfone. Bom, as minhas perguntas talvez sejam perguntas bem simples, mas para mim são grandes. Como se tornar uma pessoa inovadora? É algo genético ou são práticas? Porque eu vi você falou sobre cultura dentro da empresa e, por exemplo, a gente precisa contratar pessoas, criar um setor de inovação, ou a gente precisa, não, essa inovação seja algo generalizado, todas as pessoas dentro da empresa sejam inovadores, vamos dizer. Então, na prática, como que a gente pode fazer isso? Então, são duas perguntas, né? Sim, sim. A primeira foi sobre... Genética. Se ser inovador é algo genético... Se é algo genético. Existem pessoas que elas têm esse dom, sabe? E elas já são, muitas vezes, eu não sei se vocês já viram, se vocês já lidaram com, por exemplo, vocês já lidaram com designers? Sim. Pessoas que são designers, você chega e pergunta para um designer, olha, como é que você resolve esse problema? Em vez de ele chegar e falar, olha, você resolve desse jeito, ele geralmente, pelo menos as experiências que eu tive com designers, ele vem com 3 ou 4 ou 5 perguntas para você antes dele responder. E essas perguntas envolvem pessoas. Então, no final das contas, você tem o designer preocupado com pessoas. E aí ele tem uma visão diferente. Ele não coloca, então isso já é dele ali. Tem gente que faz curso de design, desenvolve essas características também. Então, o desenvolvimento dessas características também é bem interessante e pode ser desenvolvido por meio de cursos também. Eu, por exemplo, não me considero uma pessoa altamente inovadora, mas como eu sempre trabalhei com tecnologia da informação, construção de sistemas, implementação de sistemas de informação, já há bastante tempo fazendo isso também é uma inovação e acaba focando nessa área. Mas a ideia da bicicleta que eu falei para vocês, eu passei a perceber isso depois que eu comecei a lecionar a inovação estratégica lá na FGV em 2020. Quer dizer, já passaram 5 anos ali e eu tenho essa percepção, estando ali, olhando. Então, quando a FAT UERJ apresentou, existe uma das apresentações de parcerias de inovação junto na área de sustentabilidade e economia circular com a Volkswagen, eu percebi que havia essa ideia da inovação ali, a inovação estratégica, mas isso já depois de atuar, de exercitar. Então é importante saber que tem essa possibilidade de a pessoa já vir com isso geneticamente, mas ela também pode desenvolver. Tudo bem? Aí vem a segunda pergunta. A segunda é, bom, e será que eu preciso contratar pessoas, cabeças novas, né? Mentes novas? Elas vão trazer novas ideias, sem dúvida. Mas eu também posso desenvolver essa característica e mudar o comportamento. É o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está... O CEDIT teve essa excelente ideia de trazer o webinar, os webinários, e esses webinários, o que são? Né? São seminários na web. E o que faz um seminário? Ele traz sementes, e a semente tem que germinar. Então, você, ouvindo o que a gente vai falando aqui, você acaba tendo alguns insights e pode justamente trabalhar isso. Então, da mesma forma, você pode, então, trazer pessoas de fora e vocês podem, a empresa ou a organização também pode desenvolver e fazer os dois também. Então, eu já vi várias empresas
que criam parcerias com instituições educacionais que, por meio de cursos, cursos inseridos dentro de um programa, dentro de um projeto. Então, o curso faz parte de um roteiro ali. E esse curso faz com que as pessoas exercitem. Não é somente o curso da pessoa falando, mas sim o curso exigindo, pedindo projetos. E esses projetos muitas vezes acabam indo para a autogestão e são implementados. Então, agora, uma ideia, né? Pensar muito no público-alvo. Então, se você está trabalhando com uma empresa, geralmente, uma vez eu trabalhei com uma empresa e vieram 3 turmas. A primeira turma eram de técnicos em tecnologia da informação, uma outra turma era de pessoas da área comercial, e a terceira turma ela veio com pessoas da área de gestão, da autogestão. Para cada público-alvo, o mesmo assunto, seja ele inovação estratégica, transformação digital ou gestão, o que for, para cada público você tem um direcionamento ali para que as pessoas associem e possam experimentar ali saídas. Tudo bem? Respondi bem, professor? Sim. Não, entendi. Realmente é uma coisa bem complexa que caso a caso tem que ser bem estudado. Uma coisa que eu estou percebendo que parece que muitas empresas, especialmente grandes empresas, eles compram inovação. Que a gente percebe que as grandes empresas começam a comprar startups, né? Startup basicamente é uma inovação, um grupo de jovens, eles desenvolvem, aí quando a ideia dá certo, a empresa grande chega e compra. Basicamente, muitos jovens têm esse sonho, de vão criar startup para depois vender. Eu tinha alguns alunos que fizeram isso e, bom, ficaram ricos. Mas eu achei essa parte interessante, você compra a inovação. Porque parece que é uma técnica de sobrevivência. Porque nesse mundo atual é um mundo muito dinâmico. Para você manter a sua competitividade, você precisa inovar, senão você perde. Aí, quando você sente que, olha, eu não consigo desenvolver essa inovação, então eu vou comprar a inovação. Isso. Na verdade, primeiro você faz a parceria. Você busca as parcerias primeiro. Com as parcerias você identifica você que eu digo a empresa, a grande empresa, ela identifica oportunidades e depois que a parceria já está andando ali, ela pode pegar e fazer essa conexão e até mesmo comprar, internalizar toda a inovação da startup. Então, e essa startup, muitas vezes, ela participa de um outro ambiente, do ambiente de startups, com feiras. Então, você tem todo um ambiente, um ecossistema de inovação no qual a empresa, ela patrocina as startups, ela investe muitas vezes nas startups, faz concursos também e acaba identificando oportunidades. Eu acabei de lembrar do Shark Tank, né? Que o pessoal acaba apresentando as empresas ali para os grandes ali para ver se consegue investir também, né? Então isso também acontece. Bem interessante esse mundo. Bom, as minhas perguntas acabaram, né? Não sei se mais pessoas tinham perguntas, se não, aí pode continuar. Se alguém tiver perguntas, estamos disponíveis aí. Senão a gente passa para as facetas de inovação, que eu tenho uma história para contar para vocês. Tudo bem? Alguém com pergunta? Tranquilo? Vamos seguir? Vamos. Bom, se alguém tiver, pessoal, vocês podem abrir o microfone de qualquer momento e perguntar. Isso mesmo. O que acontece? Essa ideia da inovação estratégica, ela se espalhou. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar muitos cursos, muitas pessoas interessadas. E lá no observatório do setor público, que se chama OPSI, depois vocês podem procurar também, e trabalha lá com a OECD aqui, olha, que é uma organização também educacional, global, que trabalha, uma organização sem fins lucrativos.
eles fizeram uma proposta olhando as facetas da inovação. A proposta, eles perceberam que dá para categorizar o tipo de inovação de acordo com 2 eixos. O primeiro eixo seria o eixo de certeza, esse aqui horizontal. Você pode ter um trabalho que você já conhece muito bem, uma pequena modificação vai torná-lo melhor. Então você tem certeza que aquela inovação ela vai funcionar e é uma inovação incremental e você implementa essa inovação tranquilamente. Do outro lado, então isso vai nesse eixo que vem seguindo aqui na horizontal, pode chegar até aqui a parte de incerteza. Você tem do outro lado a incerteza. A incerteza onde você precisa procurar oportunidades e testar para ver se funciona aquela inovação. Então, essa ideia de você se antecipar, de você prospectar. Então, existem equipes responsáveis por prospectar com a visão futurista. Então, você tem esse eixo da certeza e da incerteza. Aqui do lado de cá, você tem a forma de inovar, a proposta de inovação, ela pode ser feita top-down, ou seja, da alta gestão para baixo, ou ela pode surgir de baixo para cima. Então, você tem um eixo que foi identificado aqui também. E isso, então, gerou as quatro facetas. Quando você tem mais certeza, você tem a inovação orientada para melhorias. Quando você tem menos certeza, você tem a inovação antecipatória. Está escrito aí do lado, depois vocês podem parar, também quem estiver vendo a gravação, mas é bem interessante porque aqui você tem a proximidade com a alta gestão, então você tem inovação orientada para a missão, que eu acredito que está muito próxima da inovação estratégica. E aqui você tem uma inovação adaptativa, que ela vem de baixo para cima, existe essa percepção da necessidade de haver uma inovação para que o negócio continue funcionando, e você tem então essa inovação adaptativa. Você tem aqui uma explicação melhor sobre essas. E aí, muitas vezes, você faz uma inovação aqui nesse quadrante, aqui nessa área aqui, que é inovação para melhorias, para o seu departamento local. E outros departamentos começam a utilizar, já passei por isso, né? Outros departamentos começam a utilizar essa inovação. E ela se expande pela empresa até o momento que a alta gestão percebe que isso tem que se tornar, passa a se tornar uma regra ali, fica fazendo parte da governança da empresa. Então, muitas vezes parte da governança, parte do plano estratégico, muitas vezes passa a fazer parte do plano estratégico da empresa, e aí implementado na empresa toda de forma de cima para baixo. Então, reparem como existe essa possibilidade de migração. Bom, eu fiz aqui, né, essa apresentação e coloquei também Quando eu ia fazer essa apresentação, eu conversei com uma pessoa que faz a coordenação lá do Laboratório de Inovação da Agência Nacional de Saúde, da ANS, que é o Antônio Cordeiro. Ele trabalhou bastante tempo nessa área de coordenação e ele acabou montando, inclusive, um canal e fala muito sobre inovação. Ele foi um dos fundadores da Rede Conexão Inovação Pública. Se vocês procurarem, a Rede Conexão Inovação Pública está desde 2019. E o que aconteceu? Eu falei, Antônio, eu vou falar sobre as 4 facetas, porque foi ele que me trouxe dentro de um curso as 4 facetas de inovação. E aí ele me apresentou esse vídeo. E esse vídeo, ele faz parte, então, dessas apresentações feitas pelo laboratório, desse modelo, né, que foi proposto pelo laboratório do setor público aqui, de inovação no setor público, laboratório de observação do Instituto de Inovação para o Setor Público. Então,
ele me passou um vídeo que estava em inglês. Eu falei, poxa, por que não usar a inteligência artificial para fazer a tradução? Então eu fui lá, como eu já venho experimentando várias ferramentas de inteligência artificial, porque como eu falei, eu mudei o meu modelo mental, eu vejo alguma coisa nova, eu quero experimentar. E muitas vezes essa experimentação ela é bem simples, o meu objetivo é só experimentar e aprender, para quando tiver uma situação como aconteceu essa, estava em inglês, e aí eu queria botar a legenda em português, como é que faz? E eu podia, então, falei com ele, poxa, eu vou fazer essa tradução. Fiz a tradução, enviei para ele e ele substituiu ou colocou a mais esse vídeo aqui no YouTube que fala sobre a inovação, as facetas da inovação. Ele até colocou o título, né, baseado na apresentação, Estratégia de Inovação ou Inovação Estratégica. Então o vídeo ele foi produzido em inglês, ele é apresentado em inglês, mas a dublagem foi feita utilizando o HeyGen, que é uma ferramenta que vem sendo cada vez mais utilizada para criar vídeos e também para melhorar vídeos, tá? Então a gente pode apresentar são 3 minutinhos só para vocês terem uma ideia mais compacta, né, de como funciona a aplicação, porque a gente está fazendo, o que eu estou mostrando aqui, é exatamente o que eu estou falando. Eu fiz o contato com uma pessoa, ela pegou e me devolveu o conhecimento que ela tinha, eu aproveitei, melhorei o conhecimento e agora nós dois, né, estamos divulgando esse vídeo sobre as 4 facetas de inovação. Então, o que é exatamente inovação no setor público? A inovação no setor público é algo que é novo para o seu contexto, é implementado e provoca uma mudança no valor público. Uma inovação pode ser grande ou pequena. O processo de inovar pode ser mais ou menos incerto. Ela pode surgir de uma forma direcionada, de cima para baixo, ou de uma forma não direcionada, de baixo para cima. Se você pensar bem, a inovação no setor público possui muitas facetas diferentes. Precisamos de uma maneira de compreender da lá. É por isso que o Observatório de Inovação do Setor Público da OCDE desenvolveu um modelo de inovação no setor público. Baseamos o modelo em 2 características centrais da inovação: o quanto ela é direcionada e o quão incerto é o processo. A partir desses eixos, surgem 4 facetas diferentes da inovação: inovação orientada para o aprimoramento, inovação orientada por missão, inovação antecipatória e inovação adaptativa. A inovação orientada para o aprimoramento busca tornar produtos, serviços e processos existentes mais eficazes e eficientes. Por exemplo, usar insights comportamentais para fazer com que as pessoas paguem seus impostos em dia. A inovação orientada por missão busca resolver problemas e desafios. Por exemplo, como as pessoas no passado nos levaram à Lua, ou como hoje estamos migrando para a energia sustentável para combater as mudanças climáticas. A inovação antecipatória tenta influenciar desenvolvimentos futuros antes que eles se consolidem. Por exemplo, agora estamos explorando quais limites éticos e tecnológicos os projetos de inteligência artificial devem seguir. A inovação adaptativa é a exploração do que é possível, um processo de descoberta do que poderia ser ou do que pode ser necessário. Por exemplo, as redes sociais introduziram novas formas de interação entre governo e cidadãos. Isso não apenas remodelou as expectativas dos cidadãos em relação ao que é apropriado, como também criou novas possibilidades. Se a inovação é multifacetada, então não existe uma abordagem única que sirva para todos os casos de inovação. Concentrar-se em apenas uma ou 2 facetas significa que os esforços de inovação serão desiguais e levarão apenas a oportunidades perdidas. O governo precisa de um portfólio de inovação equilibrado. O que há no seu portfólio de inovação do setor público?
Você cobre todas as facetas da inovação? Então, esse vídeo mostra exatamente, né, essas ideias interessantes e geram também muitas dúvidas. Por quê? A inovação, ela traz algo novo, tudo bem. Mas, por exemplo, imaginem, eu aprendi que a pessoa deveria trabalhar o seu raciocínio e criar um texto. Mas hoje, com a inteligência artificial, você perde a inteligência artificial. Mas imagina, olha só que situação que chegou para mim, os alunos pedindo para a inteligência artificial criar texto. E isso continua também, não só com os alunos, né, professor? Continua também na parte científica. Porque nós que avaliamos artigos científicos, como identificar se o artigo foi escrito? Será que foi escrito pelo autor? Até que ponto o autor ele pode utilizar inteligência artificial generativa para corrigir o texto? Ótimo. Mas será que ele pode também pedir para o texto ser escrito baseado, ao invés dele fazer a pesquisa, ele pedir para um agente inteligente fazer a pesquisa, escrever ali o relatório ou o artigo, parte do artigo, e ele vai ter que fazer ali a parte crítica, olhar para ver, porque ele tem que mudar a competência. Em vez de ele ter a competência só criativa e fazer a crítica em cima do que ele escreveu, ele muitas vezes, parte dos artigos, ele vai utilizar a competência, a habilidade de crítica em cima do que foi produzido por um agente inteligente. Então, cada vez mais os cursos vão exigir esse exercício de análise crítica, principalmente para as pessoas não passarem vergonha. Mas o que eu trago aqui é essa mudança que impacta muito nas pessoas. Eu estou trazendo o exemplo da inteligência artificial, mas existem várias outras inovações que antes da inovação você não considerava. Então você, mas eu gosto muito de bicicletas elétricas, porque a bicicleta elétrica ela é sustentável, ela está ali. Mas como é que você vai trabalhar? Você começa então, as pessoas começam a desenvolver aquela bicicleta que trabalha com gasolina, que melhora, otimiza um processo, e aí no final das contas a gente tem algumas dificuldades ali e alguns pontos que nos deixam muito desconfortáveis. É uma inovação. Bacana, olha só que bacana, eu trouxe a bicicleta super atual, a bicicleta a gasolina, mas poxa, eu vou dizer para vocês, me incomoda um pouco, né? Eu estar apresentando a bicicleta a gasolina ali. Muito barulhentos. Eu tenho ódio dessas bicicletas, porque eu moro numa casa do lado da rua. Quando essas bicicletas passam, é um terror. É isso, porque ela faz barulho, ela polui, mas ela está resolvendo ali o problema de muita gente. Mas aí a gente vai mudando isso, né? Tem que fazer de alguma forma que essa poluição seja reduzida com algum filtro. Alguém vai ter que trabalhar em cima disso e fazer a inovação adaptativa pensando nas 4 facetas. Mas eles, do laboratório do Observatório de Inovação do Setor Público, estão justamente de olho, e esse texto, do qual eu tirei, né, aproveitei parte para apresentar o modelo de 4 facetas, ele traz isso, esse incômodo que gera. Então, podemos pensar que sabemos quais são os nossos valores fundamentais. Mas são valores fundamentais mesmo? Ou será que você pode mudar? Tem alguns valores que você não vai mudar, realmente. Eu não aguentaria ficar com essas motocicletas todas, né? Você tem ali, mas se você morasse numa vila, numa rua sem saída, e do lado tivesse restaurantes do lado da tua casa e toda hora aquele barulho e a poluição ali sendo gerada. Será que 2, tá bom, 3... e 20, e 50 motocicletas ali fazendo ali, sendo utilizadas. Então isso pode perturbar de alguma forma a inovação.
situação ela pode perturbar isso e vai exigir uma nova inovação, né? Então você tem isso, tudo bem, andar de bicicleta é muito bom, ótimo, mas e o risco que a pessoa corre se você não tiver uma ciclovia? Como é que fica? Então vamos construir a ciclovia. Tá bom, mas você vai tirar a ciclovia, você vai construir a ciclovia, mas você está tirando uma faixa dos carros para ficar com a ciclovia, você vai criar um engarrafamento. Então talvez você tenha que construir de alguma outra forma isso. Como é que você vai trabalhar isso? Será que para o governo que institui políticas públicas, são desafios atrás de desafios. E para as empresas também. O mais importante de tudo, é a gente ter essa percepção de identificar oportunidades de melhoria em determinadas ações, comportamentos ou eventos que as pessoas não têm. É mudar a nossa forma de ver. É esse convite, então, que eu faço para vocês. Aproveitem e agradeço mais uma vez aí a oportunidade de estar com vocês. Abrindo aí de novo para perguntas, aí, se alguém tiver. Temos alguns minutinhos. Mas, bom, eu acho que a gente realmente está num momento crítico. A gente precisa muito inovar a forma em vários setores da sociedade, no setor de trabalho, no setor de educação. A gente tem uma queda brusca, por exemplo, na procura pela engenharia, pelo ensino superior e pior ainda pela engenharia. E eu brinco, porque inteligência artificial, a ideia era que esses robôs fazem trabalho sujo para a gente, né? Limpam, cozinham, tudo isso. Mas agora eles estão fazendo ciência, arte, e a gente ficou para a gente a parte suja da história. Será que realmente a gente queria isso? Bom, aqui a gente tem uma pergunta, a Márcia está perguntando, ou está colocando, a inovação na área administrativa é um desafio. Muitas vezes existem amarras. Existem amarras que são técnicas, existem amarras que são jurídicas e as piores, eu acho que são as piores, as amarras políticas, né? Você tem a jurídica e você tem a política. E a política é muito difícil, mas não é impossível. Eu me lembro uma vez que eu queria obter uma informação e era de um diretor de empresa. Eu trabalhava na empresa, mas o diretor estava sempre ocupado, não dava muito assim atenção e eu precisava daquela informação. Aí eu descobri, olha só como é que é o pensamento diferente, você passa a pensar. Falei, poxa vida, eu descobri que o estagiário que trabalhava com a gente, ele voltava de carona com o diretor. Eu falei para ele, poxa, será que você não consegue perguntar para o diretor? Não era nenhuma pergunta assim muito reservada. Consegue essa informação para mim? Aí ele conseguiu a informação. Então, aí que está, você descobrir onde está o furo do sistema. O professor Varride é especialista em sistemas. Ele, especialista em física, em sistemas, todo sistema tem ali algumas possibilidades de furo, né? De penetração. Como? De penetração. Penetração, exatamente. Invasão, penetração. Você pode, então, descobrir. Então, depende, como a gente sempre fala, né? Depende muito. Você tem a pessoa que gosta de um determinado assunto, você vai ter que trabalhar com ela, são várias estratégias, trabalhar com ela um assunto que não tem a ver, até você chegar no assunto que você consegue chamar a atenção da pessoa. Muitas vezes você vai abrir mão, eu já abri mão de ideias que são minhas e para que as pessoas pudessem implementar, e implementaram. A organização implementou a ideia minha, e eu falo, olha, que bacana, né? 3 meses antes eu tive essa ideia. Então eu fui um visionário. Eu não fui o dono da ideia, mas pelo menos, no mínimo, eu fui um visionário, porque eu falei sobre isso 3 meses antes. Acontece nas empresas. Então é justamente isso, você identificar
possibilidades, não uma solução, mas você sempre abre várias soluções, e essas soluções provavelmente vão envolver pessoas, processos, o conhecimento do negócio também, você conhecer muito bem o negócio, como funciona essa criação de valor, entrega de valor ao cliente. Então é importante. Não sei se eu respondi. Respondi? Eu acho que era mais um comentário, uma dor do que uma pergunta, realmente. Falou sim aí, ó. Sim. Colocou sim aí. Obrigado aí pela oportunidade. Mais alguém? Bom, acho que a gente já deu 1 hora, né? Porque a gente tentando para ser pontual. Pontualidade aí. Pontualidade, obrigado, Ilan, realmente. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez do professor Ilan pela excelente palestra, apresentação, pelo um diálogo, bate-papo legal, realmente um assunto, eu acho que super relevante nessa época que a gente está vivendo, especialmente num país que a gente gostaria muito de crescer, né? A gente sempre fala que o Brasil é um gigante que precisa acordar. Então, acho que esse processo passa pela inovação. A gente precisa de abrir algumas pedras do pé do Brasil para poder voar mais, né? Então, que via através da inovação. É uma área que acho super importante, né? O Brasil tem tudo para decolar, virar um país do primeiro mundo, só está faltando essa peça, inovação estratégica e mudança na visão das pessoas. Então, eu agradeço mais uma vez e, pessoal, até mês que vem e tenham boa noite.